uma continuação ao artigo da revista Chiesa Viva, o cunho socialista, ou seja, maçônico modernista, que tinha o homem como meta, a obra de Paulo VI reduzia-se a desviar os homens do céu para os tornar escravos do Senhor do mundo, ignorando a ordem de Jesus. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a via da graça e da santidade para realizar a sua quimera de um mundo novo, ou seja, outro paraíso terrestre. Humilhando a dignidade do papado e da igreja, eis alguns dos inúmeros erros e desvios doutrinais de Paulo VI. O comportamento de Paulo VI com relação ao perfido, catecismo holandês foi nada digno de sua missão, permitindo que os modernistas humilhassem Deus e toda a igreja, não apenas com o silêncio, mas unindo-se aos admiradores daquela heresia. Na Constituição Litúrgica, Paulo VI ignorou a doutrina da igreja de sempre, mas cala também a condenação de Pio XII, na Mediator Dei, na qual tinha denunciado as gravíssimas consequências do abandono da língua latina na liturgia. Paulo VI, depois de suprimir as ordens menores e subdiaconato, fez de modo que, pouco a pouco, os leigos assumissem o posto dos sacerdotes. Do mesmo modo que fez Lutero, como fazem os protestantes. Paulo VI, depois de suprimir as ordens menores e o subdiaconato, fez de modo que, pouco a pouco, os leigos assumissem postos, como se vê hoje na igreja. Paulo VI era um modernista e procurava sempre fazer reviver o modernismo em oposições do magistério. Quando esteve em Jerusalém, mostrou toda essa afinidade. Em 1964, Paulo VI abraça o patriarca Atenágoras I. E também, em Israel, em 1964, saúda o presidente de Israel e assim continua traçando na igreja uma caminhada de heresias. Não é de duvidar da traição de Paulo VI, tanto na aceitação como no querer uma democracia universal. Em primeiro, a nova concepção ecumênica da igreja, dividida na fé, já condenada nos sílabos. Em segundo, uma nova posição democrática da igreja, já condenada pelo Vaticano. Em terceiro, a nova concepção dos direitos naturais do homem, no decreto a liberdade religiosa, se bem que já condenada em Quanta Cura, de Pio XI, e na segunda encíclica Libertas, de Leão XIII. E em quarto, a nova concepção do poder do Papa. Em quinto, a mudança radical sob concepção protestante do santo sacrifício da missa e dos sacramentos, também já condenada pelo Concílio de Trento, na seção 23. Em sexto,
uma querida livre circulação das heresias e a supressão do Santo Ofício. Em 4 de outubro de 1965, Paulo VI falou à ONU e disse: Senhores, cumpristes uma grande obra, ensinastes a paz aos homens. A ONU é uma grande escola onde se recebe essa educação, ou seja, o humanismo maçônico. E em 20 de março de 1965, Paulo VI recebeu em audiência dirigentes do Rotary Club, organização maçônica, e disse: a forma associativa, daquele grupo paramaçônico era boa e que bom era o método, e assim eram bons também os fins. E notamos que na porta de bronze da Basílica de São Pedro, no Vaticano, nas costas da mão esquerda de Paulo VI estava esculpida uma estrela de 5 pontas, também chamada de pentalfa maçônico, ou estrela flamejante, que é um dos símbolos mais importantes e significativos da maçonaria. O sigilo, com que marcha a sua conquista. Esta estrela indica a presença, podemos dizer que de Satanás e da luz que ela irradia sobre a maçonaria. A estrela flamejante é o próprio Lúcifer. A marca da besta indica o homem sem Deus, o homem-deus satanitizado. Aquela estrela de 5 pontas foi publicada no suplemento especial do Observatório Romano para o 80º aniversário de Paulo VI. Foi em 26 de setembro de 1977, na página 11. Em 7 de agosto de 1965, Paulo VI, juntamente com o patriarca cismático Atenágoras, levantaram reciprocamente as excomunhões ainda válidas, que em 1054 São Leão IX tinha lançado, mas Pio XI, na sua Mortalium Animum, a tinha condenado, e assim contraria a fé, Mas em 23 de março de 1996, Paulo VI, na Basílica Romana de São Paulo, extramuros, fez abençoar os fiéis cardeais e bispos, incluídos, pelo herético e cismático arcebispo laico Dr. Ramsay. Foi um insulto ao Papa Leão XIII, que na bula apostólica Curae, de 13 de setembro de 1986, tinha declarado inválidas as ordenações anglicanas. Paulo VI, pelo seu orgulho, o seu sensualismo, o seu materialismo, o seu laicismo, não fez nunca nada de sério e de empenhado para reabilitar a Europa descristianizada. Paulo VI pode-se dizer que a sua ação contradizia a sua palavra, como o seu modo de governar contradizia a sua própria profissão de fé. Paulo VI abdicou de ser vigário de Cristo quando, na Basílica de São Pedro, na presença de milhares de bispos, renunciou a tiara com as 3 coroas e completou o seu ato de abominação, remetendo ao secretário da ONU geral.
Os dois outros símbolos do papado, o anel pontificado e a cruz peitoral, em troca receberá o símbolo do sumo sacerdote judeu, o éfode, ou seja, o peitoral que Caifás usava no momento da condenação de Nosso Senhor. E Paulo VI foi um papa que não governou a igreja, pelo que não pode ser absolvido da sua autodestruição, da qual só ele foi o primeiro responsável. Paulo VI não fez da religião o princípio da união entre homens, mas um princípio de liberdade. Por isso Paulo VI havia esquecido que Cristo fora anunciado como sinal de contradição. Hoje, com Paulo VI e o Vaticano II entrou na igreja, a desunião também entre a hierarquia, porque já não nos encontramos perante um catolicismo, mas diversos tipos de catolicismo e demais perante ao gravíssimo aluimento no seio da igreja. Paulo VI, mesmo vendo os danos, os erros, não aplicou os medicamentos próprios para curar, manifestando assim a sua traição na direção da igreja. Paulo VI remeteu toda a doutrina católica para o duvidoso, em reflexão, em pesquisa, em diagnóstico, em diálogo, enquanto, em vez disso, Jesus Cristo tinha imposto o seu docete, que é um imperativo que não admite diálogo, sobre a fé, e São Paulo escreve que se deve propor a verdade e não dialogá-la. Para Paulo VI, em vez disso, na construção da sua nova igreja, deixando livres os teólogos modernistas para atacarem toda espécie de dogmas, com todos os erros, aqueles que definiam, e que ele defendia, né? Deixava propagar sem dar nunca nem resposta nem algum apoio aos tradicionalistas. Na locução de 23 de setembro de 1963, Paulo VI declarou: não é de admirar que depois de 20 séculos o conceito verdadeiro, profundo, completo da Igreja, como Cristo a fundou, tem ainda a necessidade de ser mais precisamente anunciado. Mas a igreja é ou não é? Sem adequar-se aos tempos, porque a verdade revelada ou se aceita na totalidade sem modificação humana, ou se recusa toda. Portanto, não se podem tratar os adequamentos pastorais e as atualizações pastorais, confundindo a revolução em ação com a revelação de sempre. Na sua encíclica Ecclesiam Sua escreveu: a igreja faz o diálogo, não mais evangelizadora. Assim sendo, para converter a Cristo, o único caminho da verdade e vida, este é o diálogo. Este deverá caracterizar nosso trabalho católico. A nova igreja de Paulo VI não é senão uma mistura de peças de fragmentos, pedaços de ideologia, corrente, religião do progresso, culto da ciência, da evolução e do evolucionismo, da psicologia sexual, do existencialismo, da fé política, em contínua evolução do relativismo intelectual e moral. Uma igreja modernista, em suma, amadurecida sob Paulo VI, que foi a causa
e artífice primeiro da derrocada da Igreja do Vaticano II, porque Paulo VI fez aprender na Igreja um novo modo de pregar. Coralmente, uma nova liturgia, uma nova atitude para com o mundo, uma nova relação com os irmãos das outras igrejas e confissões cristãs, com os irmãos maiores, judeus, com os não cristãos, com os não crentes. Assim, em toda a linha eclesial foi o seu pontificado. Paulo VI foi o profeta, o chefe da inaudita reforma da Igreja. Com a sua encíclica Ecclesiam Sua, fazia a paz com todos os inimigos e perseguidores da Igreja. Com ela abria o seu diálogo que calava o docete, imperativo de Cristo, dando concessões a todas as religiões ideológicas e ideologias do mundo, que subitamente se tornaram colaboradoras na sua autodestruição da Igreja, para substituir pela religião maçônica do homem. A política de não intervenção de Paulo VI foi uma expudorada abdicação do seu dever de intervir, particularmente naquela autodestruição da Igreja que ele próprio conduzia para colocar ao serviço da humanidade. A conciliar todas as crenças e todos os cultos numa única religião universal. É claro que se está protestantizando toda a Igreja para depois a dissolver na Superigreja Universal, ou seja, numa religião sintética, a ORU, ou Organização das Religiões Unidas. Esse é o grande plano. A nova Igreja de Paulo VI necessitava de seu sonho de criar uma nova ordem, com a ideia de libertar a Igreja da sua natureza dogmática, desenvolvendo-a do seu passado, com um processo de descristianização que deve levar a uma completa viragem do primado religioso. A secularização mediante um sincretismo ecumenista fundado na filosofia moderna e na essência nem sequer é uma filosofia, mas uma atitude religiosa, ao nível da religião natural, seguida de uma contra-religião natural. Em oposição aos primeiros 4 mandamentos do Decálogo, em substituição posteriormente da filosofia perene por uma outra filosofia revolucionária. Como Paulo VI, a Igreja não devia evangelizar mais para ganhar as almas para Cristo, mas devia, em vez disso, empenhar-se na promoção de um humanismo pleno. A sua encíclica Populorum Progressio é toda dirigida a esta mentalidade pagã. Paulo VI tinha um culto pelo homem que era superior ao dos humanistas ateus, chegando até a dizer: toda esta riqueza doutrinal do concílio não visa senão uma coisa: servir o homem. Com a sua nova missa, Paulo VI impôs os erros já condenados pelo Concílio de Trento e por Pio VI, que condenou o mesmo erro do Sínodo de Pistoia contra os jansenistas. A missa de Paulo VI foi asperamente criticada por 2 cardeais, Ottaviano e Batti,
porque se afastava de modo impressionante do conjunto, como nos detalhes da teologia católica, da Santa Missa. Paulo VI viu-se constrangido a alterar a sua definição herética, mas na nova definição que fez, juntou apenas um débil aceno a santo sacrifício, sem modificar nada em todo o resto do texto litúrgico. Com a Constituição Missale Romanum, e depois com o Novus Ordo Missae, de 3 de abril de 1969, Paulo VI substitui o antigo rito romano da Santa Missa pela sua nova missa, toda de matéria protestante. A missa de Paulo VI é a destruição intencional do conceito e do valor intrínseco do sacrifício eucarístico, da presença real e da sacramentalidade, do sacerdócio ministerial. Vale dizer, a destruição de todo o valor dogmático essencial da Santa Missa. A missa ecumênica de Paulo VI sacraliza a Santa Comunhão, tomada em pé e na mão, e distribui esta comunhão através de leigos e coloca o sacrifício propiciatório do povo de Deus ao do sacerdote, nomeado como presidente, com o rito cuja reforma foi inspirada por um maçônico ecumenismo sincretista, transforma o cristianismo em um simples humanismo, uma igreja que faz diálogo, não a evangelização que deve caracterizar o nosso dever apostólico. Paulo VI pensava que a igreja dogmática fosse o obstáculo maior para o ecumenismo, porque a verdade revelada por Cristo para fundar a unidade, na verdade, seria em vez disso um obstáculo à unidade das religiões. Foi Paulo VI que quis permitir o Congresso de Bruxelas, no qual se procurou demolir os dogmas da Igreja. Nada de mais dogmas, mas um humanismo universal. Depois uma Igreja universal como instrumento de um governo mundial. O teólogo padre Raymond Dulac assim descreve alguns fatos principais do reinado de Paulo VI. A demolição do Santo Ofício, custódio da ortodoxia, a abrogação do juramento antimodernista e a destruição do tesouro litúrgico, a demolição da vida religiosa e clerical, a nomeação constante de bispos e liberais progressistas em todo o mundo. Foi um plano ponderado, perseverante. Mas em 29 de janeiro de 1965, Paulo VI entregava aos turcos o estandarte de Lepanto. Em Lepanto, que aconteceu a célebre batalha naval em 7 de outubro de 1571, que salvou o ocidente cristão da ameaça da ocupação muçulmana, São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, a fim de perpetuar a recordação daquela vitória devida à intercessão da Virgem Mãe de Deus. Deste modo, com aquele vergonhoso ato, Paulo VI não podia deixar de significar também um insulto à Virgem do Rosário. Paulo VI tentou até limitar o culto a Maria Santíssima para comprazer os protestantes. Quando ainda estava em Milão, entre suas intervenções na Comissão Central,
preparatória do Vaticano II, declarou-se contrário à extensão do título de mediador universal a Maria Santíssima, dizendo: a proposta de um novo título, vale dizer, o de mediadora, e atribuir a Maria Santíssima, parece-me inoportuna e mesmo prejudicial. Isso porque o título de mediadora respeita exclusivamente a Cristo, como diz a advertência de São Paulo. É um mediador. É necessário falar mais da sua realeza e maravilhosa intercessão, mas não de mediação. Bem, aí continuou a extensão desse título e não parece favorecer a verdade, piedade. Apareceu isto no Observatório Romano em 10 de junho de 1992. E deste modo, a mediação de Maria foi totalmente ocultada no Vaticano II, por vontade de Paulo VI. São palavras as de Montini, que são mentirosas e injuriosas para com a Mãe de Deus. A comprovação deste título a Maria Santíssima tínhamos no dicionário de Mariologia do grande mariólogo, Padre Gabriele Ottini. Vou citar as principais. Primeiro, Bento XIV, na bula Gloriosa Domina. Em segundo, Pio VII, Privilégios da Igreja da Anunciada de Firenze. Em terceiro, Pio IX, na encíclica Ubi Premium. Leão XIII, na encíclica Octobre Mense. Em quinto, Bento XVI, na Carta Apostólica Inter Solidácia. Em sexto, Pio XI, encíclica Miserentissimus Redentor. E em sétimo, Pio XII, na sua rádio Mensagem de 13 de maio de 1946. E vários outros documentos. É bom saber que já em 1921, mais de 450 bispos tinham pedido a definição dogmática da mediação de Maria. Aprovando o novo rito das exéquias, Paulo VI concede às exéquias, mesmo a quem a escolha, a cremação do seu cadáver, se bem que seja contra a tradição apostólica e esteja regulado no velho código, no canônico 1203, em 1 e 21. Mas agora, imposto pela maçonaria, Paulo VI aparece sempre ao mundo como homem de esquerda, autêntico e típico progressista. Além de perigoso revolucionário, neste desvário montiniano, a evangelização foi substituída pelo diálogo. E o reino de Deus cedeu lugar ao reino do homem. Pela sua abertura ao mundo, pelo seu movimento de animação da democracia universal, Paulo VI será considerado o grande corruptor da Igreja no século XX. É necessário também saber que sobre o ataúde de Paulo VI não estava nenhum símbolo cristão e nem sequer a cruz. Chegamos ao final da narração desta obra de Dom Luiz Villa, a Chiesa Viva, que ele diz aqui ter dito a verdade sobre Paulo VI. Não foi de certo para espizinhar-lhe a memória, já entregue ao juízo da história, mas é um direito
pôr a claro o que lhe diz respeito como homem, como cristão, como sacerdote, como bispo, como papa. Por que calar-me, ocultar ou negar? A discussão seria uma ofensa à verdade, além de ao direito canônico e ao civil. De qualquer modo, o método de estudo crítico não proíbe absolutamente o debate aberto e livre para esclarecer também as tensões e os choques, os desvios dogmáticos e normativos que houve no Vaticano II. Depois, o que assina contestou também a inexplicável proposta de beatificação do Papa Montini. Não é de certo o caso de começarem os insultos nem de lançar condenações, quando a razão aconselha, ao invés de apresentar outros documentos que provem ao meu eventual erro de juízo, porventura de que serve a verdade, com falta de caridade. São Jerônimo disse, porque não deverei denunciar as coisas que os outros não arriscam fazer. São Gregório Magno escreve, é melhor fazer nascer um escândalo do que abafar a verdade. Até São Tomás de Aquino afirma, quando acontece um perigo para a fé, os subditos têm de apresentá-lo aos seus prelados, ainda que publicamente. O Senhor Jesus Cristo acrescenta, quem não tem espada venda ao manto e compre uma. Recordo aqui também o grito de São Paulo, acautelai-vos dos cães. Ora, hoje, de cães rosnadores está cheia a Igreja do Vaticano II. São João, o predileto de Jesus, escreveu, se alguém vier até vós e não traz este ensinamento, não o recebais em casa, nem o saudais. Hoje, inversamente, os servidores da doutrina de Cristo são não apenas saudados, mas acolhidos em casa, na igreja, e são honrados e premiados com postos de prestígio. Se bem que sejam envenenadores das almas e contestadores de toda a verdade, que no passado foi sempre crida. Por isso a minha posição foi sempre uma cruzada, mesmo pelo direito de reclamar, o direito de poder cumprir o meu dever, de alter Christus, de proclamar com exatidão a verdade. Talvez quem haja lido a minha trilogia montiniana de Paulo VI, Beato, Paulo VI, processo a um Papa, a nova igreja de Paulo VI também terá compreendido que o autor teve sempre presente a verdade, procurando-a sempre, com caridade. Mas não me foi fácil, todavia, porque a pôr a fogo a pólvora estiveram sobretudo os bispos e os padres despudorados, nunca silenciosos, mas antes louvados e cobertos de cargos e honras eclesiásticas.
Se Cristo voltasse hoje à Terra, encontraria a falta de unidade, de fé crescente, secularização da sua religião. Outra presumível igreja, né? Sem nenhum sobrenatural, empenhada em encontrar uma nova estrada mais cômoda, que forme outro paraíso na Terra, como se não existisse o outro no além. Depois, a minha pesquisa histórico-teológica é a minha conclusão sobre o pontificado de Paulo VI. Não se serve de conjecturas pessoais, mas é a colheita da verdade, baseadas em ditos e feitos, incontestáveis, anotados porque são verdadeiros.